Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Tenho uma mensagem para nós e o título é esse: Por que Jesus foi tão acusado? Esse é o título da mensagem que eu tenho. Seja bem-vindo a este canal, Nilson Queiroz, Verdadeira Graça. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que está em cima do muro. Não sei se eu vou, se eu fico, se eu deixo, mas eu nasci lá dentro. Eu tenho meu pai na fé. Você não tem pai nenhum na fé. Você tem que ter fé naquele que está lá em cima. Aquele sim é o único que você tem que ter fé. Você não tem que ter fé em denominação, em homem nenhum, e nem deixar homem algum colocar a mão sobre a sua cabeça. Porque Deus já está com as mãos sobre o seu povo. Se você é dele, hoje você rejeita a graça. Você não aceita a graça. Mas amanhã depois, Deus pode trabalhar na sua vida e trazer você para a graça. Agora, se não trazer você para a graça, não quer dizer que você pode perder, não. Nós vamos direto a Deus. Nós não temos intermediário. Nós não temos pedágio. O nosso caminho é direto a Deus. E Ele direto com nós. Mas você tem um pedágio. Você tem um caminho tortuoso para chegar até lá. Não pode isso, não pode aquilo outro, você não pode usar isso, não pode beber isso, não pode comer isso. E tal, o apóstolo Paulo diz: não vos julguei. Colossenses 2, 16, 17. Não vos julguei pelo comer, pelo beber, por lua nova, por festa e por sábado, que tudo isso é sombra, mas o corpo é Cristo. Por que você fica julgando? Beber. Eu não posso, se eu falar e mostrar dentro dessa Bíblia, você vai, mas o irmão Deus está incitando o povo a beber. Não, eu não estou incitando a ninguém a beber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tanta proibição em cima do povo, enquanto nós somos um povo livre. Então, o título da mensagem é: Por que acusaram? Por que Jesus foi tão acusado? Porque o povo não prestava. O povo era um povo impuro. Agora eu pergunto para você, o povo naquele tempo, não, naquele tempo não, é a mesma coisa. O mesmo povo lá de Adão até Noé, teve alguma diferença? Quando Deus aparece a Noé, Deus disse, no capítulo 6 de Gênesis, acho que pelo versículo 5, 6, ele diz assim: me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra, porque a maldade do homem era mal continuadamente. Não é que o homem errava por um tempo, outro tempo o homem era bom. Continuadamente o homem era mau. Não adianta você querer pegar uma cobra e querer ser amigo da cobra, pegar uma cascavel e querer colocar na cama para dormir com você, querer fazer amizade com aquela cascavel, que ela vai te picar. Não adianta você dar palha para um leão, dar capim para o leão comer, que o leão só come carne. Então, o homem, ele é mau, ele nunca deixa, o leão nunca deixou de comer carne. A cobra nunca deixou de ser o que ela é. E o homem nunca deixou de ser. Então, aquele mesmo lá de Adão, quando Deus disse para Adão: não toque, a curiosidade acendeu no coração de Adão. Ele não quer que eu toque? Dentro dele, a própria carne dele diz: certamente ele não quer. Não tem nada a ver com cobra. Cobra, diabo falou dele de cobra, tudo aquilo é metáfora, linguagem de figura. A própria carne de Adão falou assim: se você tocar e comer, você vai ser sábio igual a ele. Vai ser um homem cheio de sabedoria. Por isso que você não pode. Foi aí. Então, essa maldade, ela permaneceu de geração a geração, até chegou Noé. 1557 anos, segundo a teologia. Não é este livro. O livro não está dando data.
mas eles dizem que o dilúvio veio em 1557 anos. Deus estava cansado, revoltado com a maldade. Vejo que a maldade desse povo é continuadamente, sempre, sempre, sempre. Mas Deus vou exterminar, e exterminou com aquele povo através do dilúvio. E da família de Noé, Deus criou um outro povo, mas continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Chegou até o Egito, 1100 anos depois do dilúvio. Veio então Moisés. Deus tira aquele povo, porque Deus tinha uma aliança, uma promessa com Abraão. Deus tira aquele povo. E aquele povo, então, sai com Moisés. Mas continuou fazendo tudo que não prestava. Deus começou a se irar e Deus foi destruindo pelo caminho. Vocês sabem da história, não vou entrar para não tomar muito tempo. Isso veio caminhando e Deus castigando, peste, guerra, fome, doença, tudo Deus trazia sobre aquele povo, mas não adiantava porque eles eram mal. Veio João Batista e chamou esse povo do quê? Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Eis que o machado está posto sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista, indignado com aquele povo lá no Jordão, já pregava isso. Então vocês podem ver, lá de Adão até Noé, Deus disse que a maldade do povo era grande. Ele não diz o pecado, porque não existia pecado. Mas depois de lá, até chegar João Batista chama esse povo de raça de víbora. E Jesus também chamou os judeus de raça de víbora. Então eu pergunto, o que mudou? Nenhum. O povo é o mesmo. E de Jesus até agora? Hoje o povo é diferente. Hoje, em pleno século XXI, o povo hoje tem outra mentalidade. Hoje não existe mais assassinato, não existe mais estupro, não existe mais maldade, não existe mais vingança. Mesma coisa. O ser humano sempre foi isso que vocês estão vendo, daí para pior. Agora, voltando, por que Jesus foi tão acusado? Porque eles não encontraram em Jesus nada que podiam acusar. Eles queriam, mas não encontraram. Então eles chegaram a ponto, eu ouvi da boca de um camarada que eu nunca tinha ouvido. Jesus foi, Marta foi amante de Jesus. Eu falei, rapaz, que conversa é essa? Você não sabia não? Eu falei, rapaz, para com essa conversa. Não, porque Jesus ia na casa de Marta. Não, de fato, a Bíblia diz que Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Jesus sempre passava lá. E esse camarada me disse que Jesus tinha causa com Marta. Eu falei, meu Deus, como pode uma pessoa chegar a um ponto desse? Sabendo que Jesus era o próprio Deus. E chegar a um ponto desse. Porque a Bíblia diz que Jesus sofreu todo tipo de tentação. Quer dizer, então não preciso dizer nada. Porque o próprio Isaías profetizou, lá no capítulo 53, dizendo que ali o próprio Isaías falando claramente que ele não tinha formosura, não tinha beleza nenhuma. Por que ele não tinha beleza nem formosura? Ele podia ser o homem mais belo, mais bonito do mundo. Mas Isaías diz que ele não tinha beleza e nem formosura para que ninguém desejasse. Então Jesus não tinha, como José do Egito, filho de Jacó, era um moço muito lindo, muito bonito. Saul, o rei Saul, quando jovem, que foi no capítulo 9, ali de Samuel, você vai ali, você encontra que Saul era o homem mais bonito de todo Israel. Não existia em Israel um moço tão bonito como ele. Davi foi um moço bonito. A Bíblia fala de aparência, uma aparência maravilhosa. Um filho de Davi,
também um dos filhos dele, Absalão, uma coisa assim. Tinha uma beleza que encantava todo Israel. Seu cabelo longo, ele fazia trança. Então, a Bíblia fala de homens bonitos. Mas Jesus não tinha beleza nem formosura para que ninguém o desejasse. Que Jesus era santo. Santo, santo, santo. Como é que o camarada levanta uma acusação dessa? Nós olhamos quantos homens que não tiveram contato com mulheres, como João Batista, como Elias, como Eliseu, como o apóstolo Paulo. Nós vemos tantos homens que foram separados por Deus para ser somente ali, cuidar das causas de Deus. Agora veio Jesus para limpar, para tirar o pecado do mundo. Vem um camarada e fala que Marta era a mãe de Jesus. Eu falei assim, meu irmão, para. Para. Não me fale essas coisas. O que acaba não dando certo? Porque eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida. Foi a primeira vez que eu ouvi um camarada falar diretamente comigo uma conversa dessa daí. Então, por isso que hoje me lembrei, estou trazendo essa mensagem. Hoje está um dia, você está me vendo aqui de blusa, comparação, porque aqui em São Paulo está frio. Em São Paulo aqui está um vento frio, aqui talvez você está aí no norte, mas aqui está um calor, mas aqui não está. Aqui está frio, está frio. Então, meu irmão, Jesus nunca encontrou nele falha em nada. Ele foi perfeito em tudo. Ele foi perfeito. Não encontrou nele falha alguma. Nem uma falha encontrou nele. Foi por isso que Pôncio Pilato, governador ali de Jerusalém, olhava para ele e não via em que acusar, porque não tinha o que acusar. Ele não tinha motivo para acusar, porque nunca, em momento nenhum, houve maldade, alguma coisa que ele fizesse. Mas o povo é maldoso, como eu disse. A maldade começou lá desde Adão e está até os dias de hoje. O homem continua com essa mesma natureza pecaminosa, essa natureza adâmica até os dias de hoje. Geração vai, Eclesiástico 1:4, geração vem, mas não muda. Pode mudar governo, pode mudar os parlamentos, lei, fazer, mas não adianta, porque o homem é mau de natureza. É igual eu acabei de dizer, o leão não deixa de comer carne. Não adianta você dar capim pro leão, porque a natureza dele, o instinto dele é carne. E o instinto do homem é isso que você vê. O homem é malicioso, é maldoso, o homem é cobiçador, o homem é dinheirista, o homem gosta de mentir, o homem, enfim, tudo que não presta está dentro dessa chamada carne. Foi por isso eu termino com isso. Foi por isso que Jesus disse, João 6:63, a carne para nada aproveita, serve para nada. Existe muitos camaradas aí querendo santificar a carne, sendo que isso aqui vai para a terra, vira terra. Não adianta querer santificar a carne, porque a carne vem da terra e volta para a terra e vira terra, acabou. Então não se santifique carne, jejum, oração, calo no joelho. Existem pessoas que formam, eu já ouvi uns idiotas dizer que todo irmão, irmã, crente, de joelho calejado, o diabo tem medo. Medo do quê? Isso é tolice, burrice. Quem tem joelho calejado é camelo para carregar carga. Ele tinha que ajoelhar para poder carregar a carga, porque ele era muito alto. Mas ser humano calejar joelho? Eu tive essas besteiras. Via direto, orando, meu joelho ardia, mas eu estava ali, porque tinha ouvido essa tolice da boca desses homens, mas hoje dou graças a Deus, que eu estou liberto dessas mentiras. Então, meu irmão, minha irmã,
Vou ficando por aqui. Fique com esta palavra. Medita, mas Jesus nunca encontrou nele falha e mentira alguma, porque ele foi santo, 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 verdadeiro. Meu irmão, que a graça de Cristo resplandece cada dia mais sobre a vossa vida. Graça e paz para todos vocês. Goodbye, goodbye.